A vitória do São Paulo diante do Corinthians no Majestoso do sábado foi a grande atuação do time na temporada até aqui. E a primeira grande partida que o São Paulo encaixou com o Crespo numa mudança de trabalho e um novo modelo. Se aproveitando do que ele, São Paulo, podia produzir e potencializar e também das fragilidades do Corinthians treinado pelo Dorival Júnior e um sistema que ainda não encaixou totalmente. Vamos para os lances do jogo para a gente começar essa análise e olhar os detalhes do São Paulo? Saída para o jogo. O time do Crespo tem jogado com os 3 zagueiros e são eles os responsáveis por esse primeiro passe com o auxílio de um dos zagueiros. Para marcar essa saída, o Dorival organizou o Corinthians da seguinte forma. O Memphis tinha um encaixe contra o Ferrarese, então ele subia para pressionar esse passe do Ferrarese, e o Romero o passe do Alan Franco. Nesse desenho, o Arboleda ficava um pouco mais livre justamente por ele não ser um zagueiro em tese com tanta qualidade de construção. Ele não é o zagueiro de melhor passe do São Paulo. Então, ele ficava um pouco mais livre. Claro que se uma bola chegasse ao Arboleda e ele voltasse, recuasse, enfim, era um gatilho também para o Corinthians subir e pressionar, como nesse lance. A bola entra no Arboleda, o Memphis sobe para fazer a pressão, mas não é uma pressão assim, fechando muito bem a linha de passe, então o Arboleda consegue encontrar o Marcos Antônio, que no desenho do Crespo, nesses últimos 2 jogos, tem se comportado como um primeiro volante. Cara que recebe, gira e faz o time andar. E ele tem muita qualidade nisso, né? Ele tem uma dinâmica de jogo muito boa. O encaixe do Marcos Antônio era o Rodrigo Garro. Tudo muito bem definido, pré-estabelecido, né? Quando a bola entrava do lado esquerdo, como a gente vai ver na sequência desse lance aqui, quem subia a pressão no Wendel era o Carrijo, justamente para que o Félix Torres, que era o lateral direito do Corinthians, não tivesse que sair tanto da sua posição para pressionar lá em cima o ala do São Paulo. Só que como o Corinthians fez esses encaixes e executou essa pressão com pouco ritmo, com pouca intensidade, com pouca energia, como disse seu treinador na entrevista coletiva, muitas vezes o São Paulo conseguia trabalhar, conseguia sair jogando. Esse lance eu acho que é clássico, né? O passe do Arboleda não tem pressão, o passe do Marcos Antônio não tem pressão, o passe do Wendel não tem pressão e a progressão do Marcos Antônio também não tem. O Garro vai um pouquinho mais larga e o Marcos Antônio vai receber e faz o time progredir. E aí a gente percebe que em 4 passes o campo abre para o São Paulo. Por isso é importante a construção na saída, para que você vença essa primeira barreira de pressão e o campo possa se abrir para você atacar. E aí é interessante a gente observar algumas outras coisas dessa distribuição. Primeiro, a dupla de ataque. Luciano e André são jogadores complementares. Nenhum deles é um centroavante de fato. Os dois podem jogar na posição do segundo atacante. Então, por essa capacidade de movimentação que ambos têm, eles saem muito da referência para flutuar, para encontrar passes, para oferecer uma linha para quem vem de trás. E aqui já com a primeira linha batida, o André recebe, gira e vai dar continuidade à jogada, girando ela para o outro lado. Como o retorno é muito lento, São Paulo vai gerar do lado oposto uma situação de novo de 1 contra 1. Quem poderia baixar aqui para marcar desse lado do campo poderia ser o Memphis Depay, por exemplo. Mas aparentemente não foi uma das missões, né, que o Dorival Júnior deu para ele. E aqui está o grande calcanhar de Aquiles desse sistema do losango, né? Porque você tem os 3 para preencher a frente da área, Martinez, Bidon e o Carrijo nesse jogo, mas dos lados do campo você gera muitas vezes, se não tem o auxílio do atacante que atua pelo lado, a possibilidade do 1 para 1. E o São Paulo muitas vezes usou, de forma inteligente na minha visão, do lado do Bidon, uma dobra do Oscar enquanto esteve em campo, com o Cedric, que passou muito mais do que o habitual. Ele é um lateral até de mais construção, mas esse jogo subiu muito, né? Então a gente pode observar exatamente esse aspecto do 1 contra 1 sendo gerado muitas vezes, como aqui. O Oscar recebe, cruza, o Luciano está na área, e olha quem está do outro lado, né? O André saiu um pouquinho para oferecer uma linha de passe, aqui o Luciano recebe um pouco mais na referência. E do outro lado o Wendel pisando na área. Então é importante ter dos lados do campo os alas chegando muito à frente, quando você tem um jogo em que vai ter muito volume, vai agredir muito o adversário, para ter um balanço, né, uma quantidade importante de jogadores no ataque que possam te oferecer diversas opções para um cruzamento, uma finalização, é importante ter o lateral do lado oposto avançando. Então a jogada ela acontece do lado direito com o Oscar e um apoio do Cedric, tem por dentro o Bobadilha chegando, tem o André, tem o Luciano e do outro lado o Wendel ainda vai completar essa linha de ataque. E o São Paulo vai tentar aqui finalizações, né? Nenhuma delas vai acabar tendo muito sucesso, mas eu acho que o lance ilustra, além da construção, da fragilidade do Corinthians na pressão, esse outro aspecto aqui que foi muito importante do lado do São Paulo. Venceu os duelos pela segunda bola. O São Paulo pressionou muito e muitas vezes o adversário para recuperar de novo a posse. Nessa sequência de lance aqui a gente vai observar isso várias vezes. Então a defesa tira, o Memphis tenta dominar, tem 3 jogadores pressionando. O São Paulo retoma, vai tentar de novo a construção de uma ação ofensiva, perde, vai de novo subir uma pressão. O Memphis domina, o Ferrarese rapidamente encurta o espaço
e sobe para pressionar a tentativa do Bidu de sair jogando. Recupera de novo a posse, de novo o São Paulo reconstrói aí uma ação ofensiva, perde, vai pressionar de novo. Aqui Ferrarese, né, que já estava no campo de ataque, então a compactação ofensiva, né, subiu todo mundo e o Bobadilla vão pressionar, e aí para não ter o risco de perder a bola jogando curto, o Bidon vai tirar essa bola para cima. O que foi um detalhe também no lance do gol do São Paulo, o gol que abre o placar. É de uma bola rifada pelo Hugo Souza que nasce, né, o gol do 1-0. O São Paulo sobe uma pressão, a bola volta para o Hugo, ele quebra ela para frente. E aí a disputa de meio campo não é entre um jogador alto, forte, poderia ser o Carrilho, por exemplo, né? Mas a bola acabou caindo aqui no setor do Breno Bidon. E aí ele foi para uma disputa com o Marcos Antônio, são jogadores mais ou menos da mesma estatura, jogadores mais baixinhos, né? Com um físico ali mais magrinhos e de muita qualidade de passe e de jogo, mas não são jogadores de imposição física na maioria dos momentos, né? E aqui o Marcos acaba vencendo esse duelo pela posse, e ela vai se oferecer justamente para o André. Olha como o Carrilho demora muito para reagir. Eu acho que esse aspecto, né, da energia que o Dorival citou foi um que chamou muito a atenção no Corinthians. Um time muito entregue dentro do jogo em vários momentos, né, sem força, sem energia para brigar, para combater, para lutar pela posse da bola. E aqui o André vai receber e é um efeito dominó, né? O time está saindo para o ataque, perde a bola, está completamente desorganizado. O André vai receber e o Luciano rapidamente vai infiltrar, que é uma característica do Luciano também. Ele faz muito bem esse movimento de infiltrar no meio da defesa para finalizar. Ele tem essa característica. E aqui dá para ver como a linha está toda quebrada, né? O Bidu está de um lado, o Félix está do outro. O José Martins, que ficou um pouco mais, está ao lado do André Ramalho, que ficou no meio do caminho, subiu para tentar fechar o passe, não ficou no Luciano, não fechou o passe, não desarmou o André. O Kaká também está mal colocado na cobertura, o passe do André vai entrar na medida para o Luciano bater cruzado e marcar o gol do 1-0 para o São Paulo nessa ocasião. Então, são vários erros, né, que vão levando aí o Corinthians a sofrer o gol do 1-0. Segundo gol é um lance da construção, que mostra essa ideia de ter todo mundo no campo de ataque, então de se compactar ofensivamente para conseguir gerar essa pressão quando a bola eventualmente é perdida. E os lados do campo, que eu citei anteriormente no exemplo do Bidu, como uma opção de 1 para 1. Então o Arboleda recebe aqui, de novo, a pressão está direcionada para o Ferrarese de um lado e o Alan Franco do outro. O Arboleda é o homem livre, como naquele primeiro lance. E ele rapidamente vai girar a bola de um lado para o outro para encontrar justamente o Wendel numa condição de 1 contra 1 diante do Félix Torres, porque o trio defende a frente da área e os lados muitas vezes ficam para esse mano a mano. E o Wendel, que fez um grande jogo, teve uma superioridade muito grande diante do Félix Torres, né? Foi impressionante como o ala de São Paulo passou por cima do zagueiro do Corinthians improvisado ali na lateral direita. E aí de novo, o movimento do André e do Luciano, filtrando na área, né? Como eles podem circular, sair, oferecer linha de passe, eles também têm essa capacidade de aparecer, de atacar a profundidade, de atacar o meio da linha defensiva. E foi assim, né? O cruzamento do Wendel, aquele cruzamento rasteiro, forte, vem muito no sentido de encontrar alguém que feche, finalize a bola para o fundo do gol, como foi o Luciano nesse jogo. Então, do ponto de vista tático, foi um jogo muito completo do São Paulo, né? A pressão, a boa saída, as soluções para encontrar os corredores e, obviamente, o poder de decisão do Luciano, que marcou a diferença nesse clássico diante do Corinthians.